as desaparições reais mais misteriosas. Inscreva-se no canal e deixe o like para fortalecer nossas investigações sombrias. E fique até o final, porque quero que você me diga nos comentários qual dessas histórias merece ser contada em todos os detalhes. A mais pedida pode se tornar o próximo especial do Vórtice 404. Existem histórias que não apenas desafiam a lógica, mas corroem o entendimento humano até o osso. São casos em que a realidade se dobra diante do inexplicável, em que pessoas comuns, aviões inteiros, navios com tripulações inteiras simplesmente desaparecem, como se o mundo tivesse engolido todos sem deixar rastro. Esses desaparecimentos não são lendas inventadas em noites de tempestade, mas registros reais, casos documentados que assombram até hoje especialistas, investigadores e famílias que nunca encontraram paz. Por trás de cada sumiço, há detalhes que se tornam ainda mais perturbadores. Objetos deixados no lugar errado, testemunhas que juram ter visto algo impossível, mensagens finais sem sentido e a ausência quase cruel de respostas definitivas. Esses casos se tornaram lendas modernas não porque foram resolvidos, mas justamente porque permanecem abertos, como feridas que nunca cicatrizam. Ao longo desta investigação, você será levado para dentro de alguns dos desaparecimentos mais sombrios e intrigantes da história. Do avião que sumiu em pleno voo, sem uma única explicação convincente, a jovem que entrou em um elevador e nunca mais foi vista viva, passando por famílias inteiras apagadas em circunstâncias encharcadas de mistério. Cada relato é um mergulho em um abismo onde a verdade parece escapar por entre os dedos. Prepare-se para uma jornada longa, desconfortável e carregada de tensão. As histórias que você ouvirá a seguir não oferecem alívio, apenas mais perguntas. E talvez, quando as luzes se apagarem, você perceba que o que realmente assusta não é o que encontramos, mas o que nunca conseguimos encontrar. Caso 1. O voo MH370. Era 8 de março de 2014, quando o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo estavam 239 pessoas, incluindo passageiros e tripulação. Um voo de rotina, com duração prevista de pouco mais de 6 horas, que deveria atravessar parte do Sudeste Asiático e pousar com segurança na capital chinesa. Mas em algum ponto daquela madrugada, entre transmissões normais e sinais de controle, o avião simplesmente deixou de existir para os radares. Nenhuma explosão registrada, nenhum pedido de socorro. Apenas silêncio. Um silêncio que ecoa até hoje. Nos primeiros minutos, nada parecia fora do comum. O avião voava a 35 mil pés, as comunicações eram rotineiras, os sistemas funcionavam perfeitamente. Às 01h19 da manhã, uma última mensagem foi enviada pelo cockpit. Good night, Malaysian 370. Uma despedida comum, uma frase que não carregava presságio algum. Segundos depois, o avião desapareceu do radar civil. O que se seguiu foi um dos maiores mistérios da aviação moderna. Autoridades militares descobriram que, após o sumiço do radar civil, o avião continuou voando por mais de 6 horas, rastreado apenas por sinais automáticos enviados para satélites. A rota original foi alterada drasticamente. Em vez de seguir em direção ao norte, o avião virou para o oeste, cruzou a península da Malásia e seguiu em direção ao Oceano Índico. Mas por quê? Quem tomou o controle daquela aeronave? As investigações foram caóticas. Equipes de mais de 20 países vasculharam o oceano, rastreando milhares de quilômetros quadrados de mar aberto. Mas o MH370 parecia ter se dissolvido no ar. Apenas anos depois, fragmentos da asa e de outros componentes foram encontrados em ilhas distantes do Oceano Índico. Um pedaço aqui, outro pedaço acolá, como se o avião tivesse sido engolido e regurgitado pelo mar em pequenos fragmentos. As teorias se multiplicaram. Alguns acreditam que o comandante Zaharie Ahmad Shah
planejou o sumiço, talvez como um ato de suicídio, desligando deliberadamente os sistemas e desviando a rota. Outros afirmam que o avião foi sequestrado, transformado em arma em algum plano obscuro que nunca chegou a se concretizar. Há ainda quem sustente que uma falha catastrófica nos sistemas matou a tripulação lentamente, deixando o avião voando no piloto automático até cair no oceano. Mas as explicações oficiais nunca foram suficientes. Cada teoria deixava buracos. Se foi um ato intencional, por que nenhum manifesto, nenhuma reivindicação, nenhum sinal claro? Se foi um acidente, por que a tripulação não enviou nenhum pedido de socorro durante horas de voo? E como um avião daquele porte, em plena era digital, simplesmente some sem deixar pistas suficientes para reconstituir sua trajetória final? As famílias vivem até hoje entre a dor da ausência e a tortura do não saber. Filhos que cresceram sem respostas, esposas que ainda sonham com reencontros, pais que envelhecem sem um corpo para enterrar. Em vigílias silenciosas, eles carregam retratos desbotados, velas acesas e uma esperança que oscila entre a fé e a desesperança. O MH370 tornou-se mais do que um acidente aéreo. Tornou-se uma lenda, um fantasma moderno que assombra tanto pela tragédia quanto pela incerteza. Não importa quantos satélites, radares ou tecnologias de ponta existam, um avião com quase 300 pessoas a bordo desapareceu em pleno século XXI, e até hoje a verdade se esconde sob as ondas do oceano. E é justamente essa ausência de respostas que alimenta o medo. Porque se um avião inteiro pode desaparecer diante do mundo, o que mais pode se perder sem deixar rastro? Caso 2. O desaparecimento de Madeleine McCann. Era a noite de 3 de maio de 2007, quando uma pequena vila turística no sul de Portugal se tornaria palco de um dos casos de desaparecimento mais famosos e perturbadores do mundo. A família McCann estava hospedada em um resort em Praia da Luz, buscando dias tranquilos sob o sol do Algarve. Mas a tranquilidade foi quebrada quando, pouco depois das 22 horas, os pais entraram no apartamento e perceberam que sua filha mais velha, Madeleine, de apenas 3 anos, havia sumido de seu quarto. A cama estava vazia, a janela aberta e nenhuma explicação plausível. Os minutos seguintes se transformaram em pânico. Kate McCann teria corrido até os amigos gritando que alguém levou a Madeleine. A busca começou imediatamente, com funcionários do hotel e hóspedes varrendo corredores, piscinas, jardins e ruas próximas. Mas não havia sinal da menina. Era como se tivesse sido engolida pelo ar noturno. A investigação inicial se concentrou em 2 possibilidades: um sequestro planejado ou um acidente encoberto. A polícia portuguesa, sob intensa pressão da mídia internacional, passou a seguir linhas contraditórias. Havia relatos de pessoas estranhas rondando o complexo. Descrições vagas de homens carregando crianças naquela noite, mas nada que levasse a uma conclusão definitiva. Com o passar dos dias, a história ganhou proporções globais. A foto de Madeleine, com seu olhar marcante e uma característica mancha em um dos olhos, circulou por jornais, televisões e outdoors ao redor do mundo. O caso mobilizou milhões de pessoas, com campanhas de busca em dezenas de países. O nome da menina se tornou sinônimo de mistério e tragédia, e cada pista que surgia parecia apenas aprofundar o labirinto da dúvida. Mas a investigação tomou um rumo inesperado quando os próprios pais, Kate e Gerry McCann, foram tratados como suspeitos. A polícia levantou a hipótese de que Madeleine poderia ter morrido dentro do apartamento e que os pais teriam encoberto o acidente. Foram meses de acusações, especulações e manchetes devastadoras. No entanto, nenhuma prova concreta sustentou a teoria, e o casal acabou sendo oficialmente inocentado. Mesmo assim, a sombra da desconfiança continuou pairando sobre eles. Com o tempo, o caso passou a ser reaberto em diferentes países.
sempre com novas pistas, novos suspeitos e novas esperanças que invariavelmente desmoronavam. Em 2020, a polícia alemã anunciou ter identificado um criminoso sexual, Christian Brückner, como principal suspeito, alegando possuir evidências de que Madeleine teria sido morta. Mas até hoje, nenhuma prova definitiva surgiu e o destino da menina continua envolto em escuridão. O que torna esse desaparecimento ainda mais perturbador não é apenas a ausência de respostas, mas o peso do cenário. Um quarto trancado, um resort cheio de turistas, pais a poucos metros de distância e, mesmo assim, uma criança de 3 anos desaparece sem que ninguém veja nada. Como isso é possível? Como alguém poderia entrar, retirar uma criança e sumir sem deixar um único rastro sólido? O mistério de Madeleine McCann não se restringe ao crime em si. Ele expõe os limites da investigação moderna, a falibilidade das memórias testemunhais, o poder destrutivo da mídia e, acima de tudo, o vazio insondável deixado quando uma criança desaparece sem explicação. Para alguns, ela ainda está viva, escondida em algum lugar do mundo. Para outros, seu destino foi selado naquela noite e o corpo jamais será encontrado. O desaparecimento de Madeleine se tornou um símbolo, um lembrete cruel de que a segurança é muitas vezes uma ilusão frágil e que até mesmo sob as luzes artificiais de um resort de luxo, o inexplicável pode acontecer. Cada aniversário da menina é marcado por vigílias e homenagens, e a imagem de seu rosto continua circulando como um fantasma moderno que insiste em não se apagar da memória coletiva. E assim, a cada nova teoria, a cada nova pista, o caso só cresce em complexidade e horror. Porque, no fundo, o que assusta não é apenas o sequestro em si, mas a possibilidade de nunca se saber a verdade. Caso 3. O mistério de Elisa Lam e o Hotel Cecil, Los Angeles, janeiro de 2013. No coração de uma cidade conhecida por sonhos e tragédias, ergue-se um edifício que carrega em suas paredes a reputação de ser um dos hotéis mais amaldiçoados dos Estados Unidos. O Hotel Cecil, um lugar marcado por suicídios, assassinatos, presença de serial killers como Richard Ramirez e uma longa lista de hóspedes que nunca saíram de lá da mesma forma. Foi nesse ambiente carregado de histórias sombrias que uma jovem canadense de 21 anos, chamada Elisa Lam, desapareceu. O que aconteceu a ela se tornaria um dos casos mais perturbadores da era digital. Elisa era estudante universitária em Vancouver e decidiu fazer uma viagem sozinha pelos Estados Unidos. Animada, compartilhava tudo em seu blog, escrevendo sobre seus pensamentos, medos e expectativas. Ela era curiosa, sonhadora, mas também sofria de distúrbio bipolar, algo que pesaria muito na interpretação dos acontecimentos. No dia 26 de janeiro, ela se hospedou no Hotel Cecil. Poucos dias depois, desapareceu. Durante quase 3 semanas, ninguém sabia onde estava. Até que a polícia de Los Angeles divulgou um vídeo de segurança do elevador do hotel, gravado em 1º de fevereiro. As imagens eram desconcertantes. Elisa entra no elevador, pressiona vários botões, mas a porta não se fecha. Ela começa a agir de forma estranha. Esconde-se nos cantos, espreita pelo corredor, faz gestos enigmáticos com as mãos, como se conversasse ou discutisse com alguém invisível. Em alguns momentos parece em pânico, em outros tranquila, quase brincando. Depois de minutos, ela sai do elevador e nunca mais é vista com vida. O vídeo viralizou, tornando-se um dos conteúdos mais analisados e discutidos da internet. Milhões de pessoas tentavam decifrar cada gesto, cada sombra, cada segundo das imagens. Estaria Elisa fugindo de alguém? Teria sido perseguida? Ou estaria em surto psicótico? A estranheza do vídeo, somada ao histórico macabro do Hotel Cecil, alimentou uma avalanche de teorias conspiratórias. Foi apenas em 19 de fevereiro que a tragédia ganhou uma resposta, ainda que sem aliviar os mistérios.
Hóspedes do hotel reclamavam da água que saía escura das torneiras e chuveiros. Funcionários foram verificar os tanques de armazenamento no topo do prédio. Ali, dentro de um dos reservatórios, estava o corpo de Elisa Lam, em avançado estado de decomposição. O impacto foi devastador. A polícia concluiu que a morte teria sido acidental. Elisa, em um possível episódio de desorientação, teria subido até o terraço, entrado no tanque e se afogado. Mas a explicação deixou mais perguntas do que respostas. Como ela conseguiu chegar até os tanques, se o acesso era restrito e trancado? Como abriu a pesada tampa sozinha? Por que o elevador parecia não responder aos comandos no vídeo? E, principalmente, o que explicava os gestos bizarros que ela fazia? As teorias se multiplicaram. Muitos acreditam que Elisa estava sob efeito de medicamentos mal administrados, sofrendo um surto psicótico. Outros sustentam que alguém a perseguiu e matou, encenando tudo como acidente. Há ainda quem veja o caso como prova de forças sobrenaturais associadas ao Hotel Cecil, um lugar que, por décadas, acumulou histórias de violência e morte, quase como um epicentro de energia negativa. Para tornar tudo ainda mais perturbador, coincidências bizarras surgiram. O hotel já havia inspirado obras de terror, e até mesmo a série American Horror Story recriou histórias semelhantes. Além disso, pouco tempo após a descoberta do corpo, houve relatos de uma contaminação de tuberculose na região, e o teste usado para detectar a doença tinha como sigla justamente Lam-Elisa. Coincidência ou não, isso alimentou ainda mais o caráter macabro do caso. O corpo de Elisa foi levado para o Canadá e sua família nunca conseguiu entender o que realmente aconteceu. A explicação oficial pode ser a de um acidente trágico, mas a verdade é que até hoje, para milhões de pessoas, as imagens dela no elevador continuam a ser uma janela para algo inexplicável, como se registrassem um momento em que realidade e loucura, vida e morte, se cruzaram de forma indecifrável. O caso de Elisa Lam não é apenas sobre uma jovem que morreu em circunstâncias estranhas. É sobre a fragilidade humana diante do desconhecido, sobre os limites da mente e sobre como certos lugares parecem carregar uma sombra que nunca se dissipa. O Hotel Cecil continua de pé, reformado e rebatizado, mas para quem conhece essa história, suas paredes jamais deixarão de sussurrar o mistério daquela noite em que uma garota entrou em um elevador e nunca mais voltou. Caso 4. Os meninos de Yuba County. Era 24 de fevereiro de 1978, quando 5 jovens, conhecidos localmente como os meninos de Yuba County, desapareceram em circunstâncias tão estranhas que até hoje seu caso é descrito como um dos maiores enigmas criminais dos Estados Unidos. Eram eles: Ted Weiher, Jack Madruga, Jackie Hewitt, William Sterling e Gary Matthias. Todos tinham entre 24 e 32 anos, apresentavam algum grau de deficiência intelectual ou distúrbios psicológicos, mas levavam vidas relativamente estáveis. Gostavam de esportes, especialmente basquete, e estavam animados para um torneio especial que aconteceria no dia seguinte. Naquela noite, eles decidiram assistir a um jogo universitário em Chico, Califórnia. Saíram juntos no carro de Jack Madruga, um Mercury Montego, e foram vistos pela última vez comprando lanches em um mercado após o jogo. Depois disso, o silêncio. Nenhum deles voltou para casa. Nenhum contato com familiares, nenhum sinal de onde poderiam estar. Dias depois, a polícia encontrou o carro abandonado em uma estrada de montanha, a mais de 100 quilômetros da rota que deveriam seguir. O detalhe perturbador é que o carro não estava atolado, não estava quebrado, simplesmente parado, como se tivesse sido deixado ali de propósito. E ao redor, não havia marcas de luta, nem rastros claros. Para a polícia, era como se os meninos tivessem estacionado e desaparecido na escuridão. A busca começou e logo se transformou em um pesadelo.
Durante meses, helicópteros, cães farejadores e equipes percorreram a região gelada, mas nada foi encontrado. Só 4 meses depois, com o derretimento da neve, vieram as primeiras descobertas macabras. O corpo de Ted Weiher foi encontrado em uma cabana da floresta, a cerca de 30 quilômetros de onde o carro havia sido deixado. Ele estava deitado em uma cama improvisada, coberto com vários lençóis, mas em estado avançado de desnutrição. Estranhamente, dentro da cabana havia alimentos enlatados suficientes para sobreviver por meses e uma lareira intacta, mas nenhum sinal de que ele tenha tentado cozinhar ou se aquecer. O detalhe mais assustador: os pés de Ted estavam gravemente congelados e o corpo mostrava sinais de que ele havia sobrevivido por várias semanas após desaparecer. Pouco tempo depois, os corpos de Sterling e Madruga foram encontrados a alguns quilômetros da cabana, parcialmente devorados por animais selvagens. Jack Hewitt foi localizado ainda mais distante, em estado semelhante. Mas Gary Matthias, o 5º integrante, jamais foi encontrado. Seu desaparecimento absoluto continua sendo o maior mistério do caso. As perguntas se acumulam. Por que eles foram para uma região tão remota, a quilômetros do caminho esperado? Por que abandonaram o carro se ele estava em boas condições e ainda tinha combustível? Como explicam a presença de Ted na cabana, cercado de comida e aquecimento, mas morto de inanição? E o mais perturbador: o que aconteceu com Gary Matthias? Teorias surgiram ao longo das décadas. Alguns acreditam que eles foram perseguidos naquela noite e se esconderam desesperadamente na montanha. Outros defendem que Gary, que sofria de esquizofrenia e havia parado de tomar sua medicação, os teria conduzido para a estrada em um surto. Há também quem fale em conspirações mais obscuras, envolvimento militar, perseguições ligadas a cultos secretos, ou mesmo que testemunharam algo que não deveriam. O caso se tornou conhecido como o Dyatlov Pass americano, em referência ao famoso desaparecimento dos 9 montanhistas russos em 1959. E, de fato, as semelhanças são assustadoras. Jovens que se perdem em condições extremas, corpos espalhados em lugares improváveis e detalhes inexplicáveis que desafiam a lógica. Até hoje, familiares e investigadores não conseguem aceitar a narrativa de um simples acidente. O carro abandonado sem motivo, a distância percorrida a pé na neve profunda, os corpos encontrados em pontos diferentes e a figura fantasma de Gary Matthias, desaparecido sem nunca deixar rastros, compõem um cenário digno de pesadelo. O que assombra nesse caso não é apenas a morte dos rapazes, mas a sensação de que algo muito maior e mais sombrio aconteceu naquela noite. Algo que a neve tentou enterrar, mas que ainda sussurra entre os pinheiros congelados da Califórnia. Caso 5. O desaparecimento de Amy Lynn Bradley em um cruzeiro. Em março de 1998, a jovem americana Amy Lynn Bradley, de 23 anos, embarcou com sua família em um cruzeiro pelas ilhas do Caribe, a bordo do navio Rhapsody of the Seas. Era para ser uma viagem de férias, uma pausa alegre antes de ela assumir um novo emprego. O clima era de comemoração, mas em poucas horas, a viagem se transformaria em uma das histórias de desaparecimento mais inquietantes e perturbadoras do mar. Na madrugada do dia 24 de março, o navio estava próximo de Curaçao. Amy havia passado parte da noite dançando em uma boate do navio com integrantes da banda que se apresentava a bordo. Por volta das 5h30 da manhã, foi vista pela última vez em uma varanda, conversando com um dos músicos. Pouco depois, quando seus pais acordaram, notaram que ela não estava mais na cabine. A princípio, imaginaram que ela estivesse na área da piscina ou tomando café. Mas, ao longo da manhã, a ausência se tornou cada vez mais estranha e perturbadora. A tripulação iniciou uma busca dentro do navio, mas o que chocou a família foi a demora em alertar as autoridades externas. A segurança só foi acionada formalmente horas depois,
quando o navio já havia atracado em Curaçao e passageiros desembarcavam livremente. Se Amy tivesse sido levada para fora do navio, aquelas primeiras horas foram cruciais e perdidas. A hipótese de que Amy teria caído no mar foi rapidamente levantada. No entanto, familiares rejeitaram essa possibilidade. Ela era uma nadadora experiente, atleta universitária. E, além disso, não havia sinais de queda ou testemunhas que confirmassem tal versão. Para os pais, algo mais sinistro havia acontecido. Amy fora retirada do navio contra sua vontade. O caso tomou contornos ainda mais perturbadores quando surgiram relatos de possíveis avistamentos. Uma mulher afirmou ter visto Amy em um banheiro público em Curaçao, em companhia de homens que pareciam controlá-la. Outra testemunha disse ter encontrado uma mulher parecida com ela em um bordel na ilha, com tatuagens idênticas às de Amy. Até mesmo marinheiros americanos alegaram tê-la visto sendo levada por homens em uma praia. Mas todas essas pistas terminaram em becos sem saída. Ao longo dos anos, várias investigações foram abertas, mas nenhuma trouxe respostas definitivas. O FBI esteve envolvido, investigadores privados foram contratados, mas as provas sempre desapareciam tão rápido quanto surgiam. Em 2005, uma foto misteriosa circulou na internet. Mostrava uma jovem em roupas íntimas, com olhar perdido, em um site de prostituição. A semelhança com Amy era assustadora, a ponto de especialistas considerarem a possibilidade real de que fosse ela. Mas, novamente, a investigação não conseguiu confirmar. O que realmente aconteceu com Amy Lynn Bradley continua sendo um mistério sufocante. Alguns acreditam que ela foi vítima de tráfico humano, raptada e levada para a exploração em redes criminosas que operam no Caribe. Outros ainda sustentam que possa ter sofrido um acidente e caído no mar. Mas a falta de vestígios, combinada com relatos que sugerem que ela continuou viva após o desaparecimento, transformaram sua história em uma ferida aberta para a família. Até hoje, seus pais não desistiram de procurar. Eles apareceram em programas de TV, documentários e entrevistas, implorando por informações e mantendo viva a memória da filha. O rosto de Amy permanece em cartazes de pessoas desaparecidas, e seu caso é discutido em fóruns e investigações independentes. O mais perturbador é a sensação de que, em um espaço fechado como um navio, repleto de câmeras, tripulantes e turistas, uma jovem possa simplesmente desaparecer sem que ninguém consiga explicar. O mar esconde segredos antigos, mas a ideia de que Amy foi levada diante de centenas de pessoas em um ambiente teoricamente seguro é o que torna sua história tão arrepiante. O desaparecimento de Amy Lynn Bradley não é apenas um caso não resolvido. É um lembrete cruel de que até mesmo lugares de lazer e descanso podem se transformar em armadilhas. A cada onda que quebra no casco de um navio de cruzeiro, ecoa a pergunta que assombra sua família há mais de 2 décadas. Onde está Amy? Caso 6. O desaparecimento de D.B. Cooper. É o dia 24 de novembro de 1971, véspera de Ação de Graças nos Estados Unidos. O voo 305 da Northwest Orient Airlines decolava de Portland com destino a Seattle. Entre os passageiros aparentemente comuns, havia um homem que se apresentava como Dan Cooper. Vestia um terno escuro, gravata, sapatos engraxados. Era educado, tranquilo, pediu um bourbon com refrigerante e se manteve discreto durante o início da viagem. Mas em sua maleta carregava um segredo que transformaria aquele voo em um dos maiores mistérios criminais da história. Pouco depois da decolagem, Cooper chamou uma aeromoça e entregou-lhe um bilhete. Ao contrário do que ela imaginou, não era uma tentativa de flerte. O bilhete dizia: "Tenho uma bomba." Ao abrir discretamente a maleta diante dela, o homem mostrou um conjunto de fios e cilindros que pareciam explosivos. Em voz calma, sem levantar suspeitas entre os demais passageiros, ditou suas exigências. Queria $200 mil em dinheiro vivo,
4 paraquedas e um caminhão de combustível pronto para reabastecer o avião em Seattle. Se não fosse atendido, explodiria tudo. A tripulação alertou discretamente o cockpit e a Polícia Federal entrou em ação. Durante as quase 2 horas de voo, os passageiros não desconfiaram de nada, acreditando que se tratava de um simples atraso. Quando o avião pousou em Seattle, o resgate já estava preparado. O dinheiro foi entregue junto com os paraquedas. Sem ferir ninguém, Cooper liberou a maioria dos passageiros, mantendo apenas alguns tripulantes. Em seguida, ordenou que o avião decolasse novamente, desta vez em direção ao México. Foi durante esse segundo voo, em meio à escuridão e a uma tempestade intensa, que Cooper realizou o ato que o transformaria em lenda. Em algum ponto sobre o estado de Washington, ele abriu a porta traseira do avião e saltou, levando consigo o dinheiro e um dos paraquedas. Jamais foi visto novamente. A busca que se seguiu foi monumental. O FBI mobilizou caças, helicópteros, equipes em solo. Vasculharam florestas, montanhas e rios. Nada. Nenhum corpo, nenhum paraquedas, nenhum sinal concreto de Cooper. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar. A única pista física encontrada anos depois foi um pacote de cédulas deterioradas, enterradas às margens do rio Columbia em 1980. Eram parte do resgate pago a Cooper, mas o achado só aumentou o enigma. Se ele morreu durante o salto, onde estava o corpo? Se sobreviveu, como conseguiu desaparecer completamente, sem jamais gastar o dinheiro de forma rastreável? As teorias sobre D.B. Cooper são inúmeras. Alguns acreditam que ele não sobreviveu. O salto foi realizado em condições quase impossíveis: tempestade, noite cerrada, altitude alta, roupas inadequadas e sem equipamento especializado. A queda em uma floresta densa poderia ter sido fatal. Mas outros defendem que ele era um paraquedista treinado, talvez um ex-militar, que conhecia exatamente o que estava fazendo. Para esses, Cooper teria escapado, escondido o dinheiro e vivido o resto da vida sob identidade falsa. O FBI investigou centenas de suspeitos ao longo de décadas, homens com histórico militar, criminosos com habilidades em aviação, até mesmo veteranos da Guerra do Vietnã. Nenhum foi provado como sendo Cooper. Em 2016, após 45 anos, o FBI anunciou oficialmente o encerramento do caso, classificando-o como um dos maiores enigmas criminais não resolvidos da América. A figura de D.B. Cooper se tornou um mito cultural. Ele aparece em músicas, filmes, livros e até mesmo em séries, retratado ora como um gênio do crime, ora como um herói rebelde que desafiou o sistema e desapareceu sem deixar rastros. Sua identidade continua um mistério e seu nome permanece associado ao único sequestro aéreo não resolvido da história dos Estados Unidos. O que mais arrepia nesse caso não é apenas o crime ousado em si, mas a sensação de que, em plena era moderna, com FBI, radares, satélites e toda uma máquina de segurança, um homem sozinho conseguiu enganar todos e desaparecer para sempre. Quem era D.B. Cooper? Onde está seu corpo? Se morreu? Onde está o restante do dinheiro? Se sobreviveu? O salto na escuridão se tornou símbolo de um enigma que o tempo não conseguiu apagar. Porque até hoje, em algum lugar nas florestas do noroeste americano, ainda ecoa a pergunta que o FBI jamais conseguiu responder. O que aconteceu com D.B. Cooper? Caso 7, o navio Mary Celeste e sua tripulação desaparecida. No dia 4 de dezembro de 1872, o navio mercante britânico Dei Gratia navegava pelo Atlântico próximo às ilhas dos Açores, quando avistou uma embarcação à deriva. O capitão David Morehouse ordenou que seus homens se aproximassem. O navio parecia intacto, suas velas ainda erguidas, mas algo não estava certo. A embarcação balançava ao sabor das ondas sem rumo definido. O nome pintado no casco revelava sua identidade. Mary Celeste, um navio americano que havia partido semanas antes de Nova York com destino a Gênova, na Itália.
a equipe do Dei Gratia decidiu abordar. O que encontraram a bordo do Mary Celeste se tornaria um dos maiores mistérios náuticos da história. O navio estava completamente vazio. Nenhum tripulante, nenhum sinal de luta, nenhum corpo. Os pertences pessoais estavam intactos, os alimentos estocados, o álcool, que era a carga principal, estava armazenado com segurança. O único detalhe estranho: o bote salva-vidas havia desaparecido, junto com todos os que estavam a bordo. Mas por que abandonariam um navio em perfeitas condições em pleno oceano? O capitão do Mary Celeste, Benjamin Briggs, era conhecido por sua seriedade e experiência. Ele viajava com sua esposa, Sarah, e a filha pequena, Sofia, além de 7 tripulantes. Ao todo, 10 pessoas sumiram sem deixar rastros. Não havia sinais de pirataria, já que nada de valor foi levado. Não havia vestígios de tempestade severa, já que o casco estava intacto. Era como se toda a tripulação tivesse simplesmente evaporado. A investigação que se seguiu foi confusa e cheia de hipóteses. Alguns sugeriram que uma explosão iminente nos barris de álcool teria levado a tripulação ao pânico, obrigando todos a embarcar no bote salva-vidas, apenas para desaparecerem em alto mar. Outros apontaram para um motim, em que os tripulantes teriam assassinado o capitão e fugido. Mas nenhuma dessas teorias encontrou provas sólidas. Com o passar do tempo, as histórias se tornaram ainda mais sombrias. Houve quem dissesse que o Mary Celeste foi vítima de forças sobrenaturais, que algo invisível teria tomado o navio e afastado os tripulantes. Outros acreditaram em monstros marinhos ou em abduções extraterrestres, já que a ausência de sinais de violência parecia reforçar uma intervenção misteriosa. O mistério foi tão profundo que inspirou escritores como Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, a escreverem contos baseados no caso, popularizando ainda mais a lenda. O Mary Celeste foi rebocado e continuou a navegar sob novos donos por anos, mas sua reputação nunca se recuperou. Cada vez que o navio partia para o mar, marinheiros sussurravam histórias de maldição, acreditando que as almas perdidas de sua tripulação ainda vagavam pelas madeiras da embarcação. O destino final do navio veio em 1885, quando encalhou deliberadamente em uma tentativa de fraude de seguro, terminando sua história de forma banal, mas deixando para trás o eco do mistério. O que torna o caso do Mary Celeste tão perturbador é a simplicidade da cena encontrada. Imagine subir a bordo de um navio em perfeito estado, a comida posta sobre a mesa, roupas nos armários, instrumentos intactos, mas nenhum sinal de vida. Apenas o silêncio das ondas e o ranger das cordas. O que poderia ter levado 10 pessoas a abandonarem a segurança de um navio sólido para se perderem no oceano aberto? Até hoje, a verdade permanece oculta. O mar não revelou os segredos da tripulação, e as teorias continuam a dividir investigadores e historiadores. O Mary Celeste se tornou mais do que um caso náutico. Tornou-se um símbolo do inexplicável, uma lembrança eterna de que no vasto oceano, forças invisíveis podem mudar o destino de vidas inteiras em questão de minutos. Porque às vezes, o que realmente assusta não é o que o mar mostra, mas o que ele esconde para sempre. Caso 8. O desaparecimento de Michael Rockefeller. O ano era 1961. Michael Rockefeller, filho de Nelson Rockefeller, então governador de Nova York e herdeiro de uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos, decidiu embarcar em uma expedição na remota Papua Nova Guiné. Jovem, aventureiro e apaixonado por arte tribal, Michael buscava colecionar peças e registrar a vida de povos isolados, especialmente a tribo Asmat, conhecida por seus rituais ancestrais e por um passado de canibalismo cerimonial. Em 17 de novembro daquele ano, Michael estava em um barco junto com o antropólogo holandês René Wassing e 2 guias locais. Eles navegavam por rios turbulentos quando a embarcação virou, lançando todos à água. Os guias conseguiram nadar até a margem.
Michael e Wassim permaneceram agarrados ao barco por horas, à deriva. Em algum momento, Michael tomou uma decisão fatal: nadar sozinho até a costa em busca de ajuda. Foram suas últimas palavras: "Acho que consigo." Ele nunca mais foi visto. O desaparecimento mobilizou uma das maiores operações de busca já realizadas na região. Helicópteros, aviões e tropas foram enviados, mas nenhuma pista concreta surgiu. O corpo de Michael jamais foi encontrado. O caso rapidamente se tornou manchete mundial, cercado de especulações e rumores. A explicação oficial dada na época foi simples: Michael teria se afogado durante a travessia. As águas da Papua Nova Guiné são traiçoeiras, infestadas de correntes fortes, crocodilos e tubarões. Para muitos, era a explicação mais lógica. Mas para outros, a ausência de um corpo e as histórias locais abriram espaço para teorias muito mais sombrias. Entre os rumores mais persistentes, estava a hipótese de que Michael havia chegado à costa e sido capturado pela tribo Asmat. Documentos e relatos posteriores sugeriram que alguns guerreiros da região teriam admitido que um estrangeiro apareceu naquele dia e foi morto em um ritual. Para eles, não se tratava apenas de violência, mas de uma prática cultural em que o consumo do corpo do inimigo era um ato espiritual. Essa versão foi reforçada anos depois por jornalistas e pesquisadores que coletaram depoimentos anônimos confirmando a lenda. A ideia de que o herdeiro de uma das famílias mais ricas da América teria sido vítima de canibalismo chocou o mundo. Mas até hoje, não há provas definitivas. Nenhum osso, nenhuma peça de roupa, nada que possa confirmar de forma incontestável o destino de Michael. Apenas histórias transmitidas de geração em geração e registros de que a presença de estrangeiros naquela época era vista como ameaça pelos Asmat. O governo americano, pressionado pela família Rockefeller, nunca confirmou oficialmente a hipótese do canibalismo. Para eles, a narrativa de afogamento era a mais aceitável, ainda que incompleta. Mas, nos bastidores, muitos acreditam que a verdade foi abafada para evitar repercussões internacionais, proteger os interesses diplomáticos e, acima de tudo, preservar a imagem pública da família. Com o passar das décadas, o desaparecimento de Michael Rockefeller se tornou um dos mistérios mais icônicos do século XX. Ele simboliza o choque entre mundos. De um lado, a modernidade ocidental, com sua sede de conhecimento e controle. Do outro, povos isolados, guardiões de tradições milenares que viam o estrangeiro não como visitante, mas como invasor. O que realmente aconteceu naquela manhã de 1961 permanece enterrado nas selvas da Papua Nova Guiné. Talvez Michael tenha se afogado e sido devorado pelas águas. Talvez tenha chegado vivo à terra firme, apenas para encontrar um destino muito mais cruel nas mãos de homens que seguiam rituais que o Ocidente jamais entenderia. E o que mais arrepia nessa história é a ausência de respostas. Quando até mesmo o nome Rockefeller, símbolo de poder e riqueza, não é suficiente para revelar a verdade, percebemos que existem lugares no mundo onde o dinheiro, a influência e a ciência não alcançam. Lugares onde o mistério permanece absoluto, guardado pelo silêncio das florestas e pelos sussurros de tribos ancestrais. O destino de Michael Rockefeller continua sendo uma ferida aberta, uma lembrança de que nem mesmo os mais poderosos estão imunes ao esquecimento, porque diante da natureza e do desconhecido, todos somos iguais, frágeis, mortais e vulneráveis ao sumiço repentino, engolidos pela escuridão da história. Caso 9. O desaparecimento de Ambrose Bierce. Ambrose Bierce não era um homem comum. Jornalista, satirista, crítico feroz e autor de contos que mergulhavam nos horrores da guerra e nos mistérios da morte, ficou conhecido como Bitter Bierce, o amargo Bierce. Sua obra mais famosa,
O Dicionário do Diabo retratava a humanidade com cinismo e desprezo, e seus contos de guerra e terror psicológico lhe deram um lugar entre os grandes escritores norte-americanos do século XIX. Mas a ironia maior da vida de Bierce não está em sua literatura, e sim em seu desaparecimento enigmático, um sumiço que até hoje provoca especulações e teorias. Em 1913, já com 71 anos, Bierce decidiu deixar os Estados Unidos. Envolto em uma aura de pessimismo e desencanto, dizia estar cansado da vida e buscava um último sopro de aventura. Viajava pela fronteira entre os Estados Unidos e o México, onde uma revolução sangrenta estava em curso, liderada por figuras como Pancho Villa. Em cartas enviadas a amigos, Bierce demonstrava fascínio pelo caos revolucionário e deixava frases que hoje soam como presságios. Em uma de suas últimas correspondências escreveu: "Adeus. Se você ouvir falar que fui morto em uma parede de pedra do México, lembre-se que eu disse isso." Depois disso, silêncio absoluto. Bierce simplesmente desapareceu da história. Não voltou, não enviou mais cartas, não deixou rastros claros. O homem que tanto escreveu sobre o mistério da morte mergulhou no seu próprio enigma final. As teorias sobre o que aconteceu com Ambrose Bierce são tão diversas quanto perturbadoras. Alguns acreditam que ele se juntou às tropas revolucionárias de Pancho Villa, vivendo seus últimos dias como um aventureiro em meio ao fogo cruzado. Outros afirmam que ele foi executado por um pelotão de fuzilamento, embora nunca tenha sido encontrado registro ou corpo que comprovasse isso. Há ainda versões de que foi capturado por forças contrárias à revolução e morto em segredo. Com o passar dos anos, rumores se multiplicaram. Alguns camponeses mexicanos teriam afirmado que Bierce morreu em Sierra Mojada, uma pequena cidade, e foi enterrado ali em uma cova anônima. Outros acreditam que ele nunca chegou a se envolver diretamente na revolução, mas morreu sozinho em algum canto remoto, seu corpo consumido pelo tempo e pelo deserto. O que torna o caso ainda mais fascinante é a natureza do próprio Bierce. Sua vida foi marcada pelo sarcasmo, pela ironia e por uma visão de mundo que via a existência como absurda e cruel. Ter desaparecido sem explicação parece, de certa forma, coerente com sua personalidade. Como se ele tivesse escrito o último capítulo da própria vida com o mesmo mistério que impregnava seus contos. Ao longo das décadas, seu sumiço alimentou livros, filmes e estudos acadêmicos, mas nenhuma evidência concreta jamais foi encontrada. Não houve ossada identificada, nem testemunho definitivo, nem registro oficial de sua morte. Ambrose Bierce permanece suspenso entre a vida e a morte, entre a história e a lenda. E talvez seja justamente isso que mais assuste: o desaparecimento não de um homem comum, mas de um escritor que dedicou a vida a dissecar a fragilidade humana e os segredos da morte. Ele se tornou personagem de sua própria obra, um fantasma literário que desapareceu em meio ao fogo da Revolução Mexicana e nunca mais foi visto. Seus leitores, até hoje, buscam respostas, mas talvez Bierce tenha conseguido aquilo que mais desejava: um fim enigmático, impossível de ser explicado, que o transformou em mito. Porque no fim a pergunta que ecoa não é apenas onde morreu Ambrose Bierce, mas se ele de fato morreu, ou se simplesmente escolheu desaparecer para sempre, deixando para trás um rastro de silêncio tão profundo quanto as sombras que povoavam sua escrita. Caso 10. O desaparecimento dos filhos da família Soder no incêndio. Era noite de Natal, 24 de dezembro de 1945, quando a pequena cidade de Fayetteville, na Virgínia Ocidental, foi tomada pelo que parecia ser uma tragédia doméstica. A casa da família Soder, imigrantes italianos respeitados na comunidade, começou a pegar fogo pouco depois da meia-noite. George e Jenny Soder, junto com alguns de seus filhos, conseguiram escapar das chamas. Mas 5 das crianças, Maurice, Martha, Louis, Jenny e Betty,
com idades entre 5 e 14 anos, ficaram presos no andar superior. O fogo consumiu a casa em menos de 45 minutos. Quando as chamas se apagaram, os Sodder esperavam encontrar ao menos os restos dos filhos entre as cinzas. Mas não havia nada. Nenhum corpo, nenhum osso carbonizado, nenhum vestígio físico que pudesse comprovar que as crianças haviam morrido no incêndio. Para a polícia, a explicação foi simples. O calor intenso teria reduzido os corpos a cinzas. Mas George e Jenny não acreditaram nessa versão. Havia muitos detalhes estranhos naquela noite. O telefone da casa havia parado de funcionar horas antes do incêndio. A escada externa, que poderia ser usada para resgatar as crianças, desapareceu misteriosamente. O caminhão de George, que poderia ajudar no socorro, inexplicavelmente não ligava. Testemunhas relataram ter visto homens estranhos rondando a propriedade dias antes. E durante o próprio incêndio, vizinhos disseram ter observado uma bola de fogo cair sobre o telhado da casa. Jenny Sodder fez pesquisas por conta própria e descobriu que, em incêndios muito mais intensos, restos humanos sempre eram encontrados. A ausência completa de ossos parecia impossível. Além disso, o que mais perturbava a família eram relatos posteriores de avistamentos. Algumas pessoas afirmaram ter visto crianças parecidas com os Sodder sendo levadas em um carro na noite do incêndio. Outros disseram ter visto os pequenos acompanhados por adultos estranhos em hotéis e cidades próximas. Com o passar dos anos, o mistério só se aprofundou. George e Jenny contrataram investigadores particulares, seguiram pistas em outros estados e até receberam fotografias anônimas de supostos filhos vivos. A mais famosa delas chegou em 1967. Uma foto de um jovem adulto enviada pelo correio sem remetente, que trazia no verso uma mensagem enigmática. A semelhança com Louis Sodder, que tinha 9 anos quando desapareceu, era perturbadora. O caso nunca foi solucionado. Para alguns, as crianças realmente morreram no incêndio, e as inconsistências se devem apenas ao caos daquela noite. Para outros, os filhos Sodder foram sequestrados, talvez como vingança contra George, que havia feito críticas públicas a Mussolini e ao regime fascista. As conexões da família com a comunidade italiana e rumores de máfia só aumentaram o tom conspiratório. George e Jenny nunca desistiram de buscar respostas. Durante décadas, mantiveram um enorme outdoor em uma estrada movimentada, exibindo as fotos dos filhos desaparecidos e pedindo informações. A imagem dos rostos infantis, olhando fixamente para quem passava, tornou-se um símbolo de mistério e dor. Até a morte, os Sodder acreditaram que seus filhos estavam vivos em algum lugar. O incêndio de 1945 se tornou mais do que uma tragédia. Tornou-se uma lenda sombria, marcada por perguntas que jamais foram respondidas. Teriam as crianças realmente sido consumidas pelas chamas? Ou foram levadas naquela noite fria de Natal, arrancadas do lar enquanto a família se desesperava diante do fogo? O caso dos filhos Sodder não é apenas sobre desaparecimento, é sobre a impotência diante do inexplicável, sobre a luta de pais que nunca aceitaram o silêncio como resposta. É a lembrança perturbadora de que, às vezes, nem mesmo o lar, o lugar que deveria ser mais seguro, consegue proteger do abismo do desconhecido. E até hoje, as cinzas daquela casa ainda guardam o eco de 5 vozes infantis que desapareceram no meio da noite, deixando uma pergunta que atravessa gerações. O que realmente aconteceu com as crianças Sodder? As desaparições mais misteriosas da história. O que une todos esses casos, do voo MH370 ao Hotel Cecil, dos meninos de Yuba County às crianças Sodder, é o vazio. Um vazio que consome não apenas vidas, mas também certezas. Cada desaparecimento é uma ferida aberta, uma pergunta sem resposta que ecoa pelos anos, alimentando teorias, medos e lendas.
O mais perturbador não é apenas a ausência das pessoas, mas o que essa ausência revela sobre nós mesmos, nossa impotência diante do desconhecido. Somos criaturas que dependem de explicações, que buscam sentido em cada detalhe. Mas quando nem a ciência, nem a polícia, nem a tecnologia conseguem responder, sobra apenas o silêncio, e esse silêncio é o mais cruel dos horrores. Talvez o mistério seja o que mantém esses desaparecimentos vivos na memória coletiva. Cada fragmento de avião encontrado no oceano, cada fotografia suspeita enviada por correio, cada testemunha que jura ter visto alguém que nunca deveria estar ali, todos esses elementos alimentam a chama do inexplicável. E no fundo, é isso que transforma esses casos em lendas modernas. A certeza de que nunca teremos a resposta completa. Porque o que realmente assusta não é a morte, é o desaparecimento. A morte encerra, dá fim, mas o desaparecimento deixa uma porta aberta. Um espaço onde a imaginação vaga sem limites, criando cenários mais sombrios do que qualquer verdade poderia oferecer. E talvez, no final, essa seja a mensagem que cada uma dessas histórias carrega. Não importa quão avançada seja a nossa tecnologia, quão sofisticadas sejam nossas investigações ou quão preparados pensamos estar. Sempre haverá espaços vazios onde a lógica não entra. E nesses espaços, o medo encontra seu lar. Inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar novas investigações sombrias. E me diga nos comentários, qual desses casos você acha o mais perturbador?